visam no lucro e dizem não ao trabalhador. Somente nos 6 primeiros meses deste ano, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, HSBC, Itaú, Bradesco e Santander engordaram seus cofres em 36 bilhões de reais, 27,5% maior que no mesmo período do ano passado. Pecado capital, mentira. Os bancos mentem ao dizer: não há metas abusivas, não há assédio moral, não podem pagar o que é justo aos seus trabalhadores, mesmo apresentando lucros bilionários. As demissões do setor são apenas reestruturação e as conquistas dos trabalhadores, como PLR, auxílio creche, bolsas de estudo, abono assiduidade, vale alimentação, vale cultura, são benefícios concedidos pela boa vontade dos próprios bancos. Todos esses direitos foram garantidos pelos trabalhadores após muita luta, sacrifício e greves, e quase sempre acompanham as classes nacionais. Terceirização. Os terceirizados ganham em média 27% menos que os bancários, têm menos direitos e jornada semanal até 3h30 maior. Alta rotatividade que desorganiza as categorias, ainda mais adoecimentos e mortos por acidentes. Com lucros exorbitantes, os bancos precisam contratar mais e não terceirizar suas atividades. Sustentação. Os bancos tratam os clientes de forma diferenciada, de acordo com a classe social. Possui agência de primeira linha como estilo do Banco do Brasil, Personalité do Itaú, Vanguard do Santander, Prime do Bradesco, entre outras para atender o cliente de alta renda, mas proporciona péssimo atendimento do usuário de baixa renda, frequentemente impedido de entrar na agência e forçado a ir ao autoatendimento ou correspondente bancário. Discriminação. Negros, mulheres, pessoas com deficiências, PCDs, LGBTs encontram dificuldades para progredir na carreira nos bancos, independentemente de mérito e esforço pessoal. As mulheres, 52,3% da categoria, recebem em média 68% da remuneração dos homens. Os negros representam 24,7% dos trabalhadores dos bancos e raramente estão nas funções de chefia. PCDs são 3,6%, quando a lei determina a proporção de 5%. Além disso, discriminam clientes, obrigando bancários a fazer barreiras de acesso às agências. Só entra quem tem dinheiro. Prestação de serviço, função primordial do setor. Fica um último plano. Irresponsabilidade. O setor financeiro age de forma irresponsável. Com uma mão demite e sobrecarrega seus trabalhadores. E com a outra esfola correntistas e usuários, cobrando juros e tarifas exorbitantes. Lucram muito e prejudicam a sociedade. De janeiro de 2012 até junho de 2015, o setor, exceto a Caixa, cortou 22.136 empregos. Bancos se enquadram nas empresas com grave risco de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Foram mais de 20 mil bancários afastados somente em 2013.
Somente nos 6 primeiros meses deste ano, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, HSBC, Itaú, Bradesco e Santander engordaram em seus cofres em 36,4 bilhões, um montante de 27,5 maior que já haviam lucrado no mesmo período do ano passado. Terceirização. Os terceirizados ganham em média 27% a menos que os bancários. Têm menos direito e jornada semanal. Até 3 horas e meia maior. A alta rotatividade que desorganiza as categorias, ainda mais adoecimentos e mortes por acidentes. Com lucros exorbitantes, os bancos precisam contratar mais e não terceirizar suas atividades. Sério, em busca de mais lucratividade, os bancos pressionam os trabalhadores pelo cumprimento de metas cada vez mais abusivas, cada vez mais bancários doentes, vítimas de transtornos mentais, LER, DORT. Segundo o INSS, a categoria é a mais se afasta na função de problema psicológico. Além do assédio moral, esse ano os bancários denunciaram também o aumento do caso de assédio sexual. Segundo a consulta realizada com trabalhadores em todo o Brasil, 12% disseram já ter sido vítimas. Mentira! Os bancos mentem ao dizer: não há metas abusivas, não há assédio moral, não podem pagar o que é justo aos seus trabalhadores, mesmo apresentando lucros bilionários. As emissões do setor são apenas reestruturação, que as conquistas dos trabalhadores, como PLR, auxílio creche, bolsas de estudo, abono à assiduidade, vale alimentação, vale cultura, são benefícios concedidos não são benefícios concedidos pela boa vontade dos bancos. Todos esses direitos foram garantidos pelos trabalhadores após muita luta, sacrifício e greves que quase sempre acompanham as campanhas nacionais. Ostentação. Os bancos tratam clientes de forma diferenciada de acordo com a classe social. Possuem agências de primeira linha, como o Estilo do Banco do Brasil, Personalité do Itaú, Van Gogh do Santander, Prime do Bradesco, dentre outras, para atender aos clientes de alta renda, mas proporcionam péssimo atendimento aos usuários de baixa renda, frequentemente impedidos de entrar nas agências e forçados a ir ao autoatendimento ou correspondente. A ganância. Os bancos só pensam no lucro e dizem não ao trabalhador. Somente nos 6 primeiros meses deste ano, o Banco do Brasil, a Caixa, o HSBC, o Itaú, o Bradesco e Santander engordaram seus cofres em 36,4 bilhões de reais. Montante 27,5 maior. Terceirização. Os terceirizados ganham em média 27% menos que os bancários. Têm menos direitos e jornada semanal. Até 3 horas e meia maior. Alta rotatividade que desorganiza as categorias. Ainda mais adoecimentos e mortes por acidentes. Com lucros exorbitantes, os bancos precisam contratar mais e não terceirizar. Discriminação. Negros, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTs encontram dificuldades para progredir na carreira dos bancos, independentemente de mérito e esforço pessoal.
As mulheres, 52,3% da categoria, recebem em média 68% da remuneração dos homens. Os negros representam 24,7% dos trabalhadores dos bancos e raramente estão nas funções de chefia. PCDs são 3,6%, quando a lei determina a proporção de 5%. Além disso, discriminam clientes, obrigando bancários a fazer barreiras de acesso às agências. Só entra quem tem dinheiro. Prestação de serviço, função primordial do setor. Terceirização. Os terceirizados ganham em média 27% menos que os bancários. Têm menos direitos e jornada semanal até 3h30 maior. A alta rotatividade que desorganiza as categorias. Ainda mais adoecimentos e mortes por acidentes. Com lucros exorbitantes, os bancos precisam contratar mais e não terceirizar suas atividades. Mentira! Os bancos mentem ao dizer: não há metas abusivas, não há assédio moral, não podem pagar o que é justo aos seus trabalhadores, mesmo apresentando lucros bilionários. As demissões no setor são apenas reestruturação, que as conquistas dos trabalhadores, como PLR, auxílio creche, bolsas de estudo, abono à assiduidade, vale alimentação, vale cultura, são benefícios concedidos pela boa vontade dos próprios bancos. Todos esses direitos foram garantidos pelos trabalhadores após muita luta, sacrifício e greves, que quase sempre acompanham as campanhas nacionais. Irresponsabilidade. O setor financeiro age de forma irresponsável. Com uma mão demite e sobrecarrega os seus trabalhadores e com outra escola correntistas e usuários, cobrando juros e tarifas exorbitantes. Lucram muito e prejudicam a sociedade. De janeiro de 2012 a junho de 2015, o setor, exceto a Caixa, cortou 22.136 empregos. Bancos se enquadram nas empresas com grave risco de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Foram mais de 20 mil bancários afastados somente em 2013. Assédio. Em busca de mais lucratividade, os bancos pressionam os trabalhadores pelo cumprimento de metas cada vez maiores e abusivas. Cada vez mais bancários doentes, vítimas de transtornos mentais e de Ler-Dort. Segundo o INSS, a categoria é a que mais se afasta em função de problemas psicológicos. Além do assédio moral, este ano os bancários denunciam também o aumento de casos de assédio sexual. Segundo a consulta realizada em trabalhadores de todo o Brasil, 12% disseram já ter sido vítimas desse crime. Irresponsabilidade. O setor financeiro age de forma irresponsável. Com uma mão demite e sobrecarrega seus trabalhadores, e com a outra esfola correntistas e usuários, cobrando juros e tarifas exorbitantes. Lucram muito e prejudicam a sociedade. De janeiro de 2012 até junho de 2015, o setor, exceto a Caixa, cortou 22.136 empregos. Bancos se enquadram nas empresas com grande risco de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Foram mais de 20 mil bancários afastados só em 2015. Mentira! Os bancos mentem ao dizer: não há metas abusivas, não há assédio moral,
não podem pagar o que é justo aos seus trabalhadores, mesmo apresentando lucros bilionários. As demissões no setor são apenas estruturação, que as conquistas dos trabalhadores, como PLR, auxílio creche, bolsa de estudo, abono assiduidade, vale alimentação, vale cultura, são benefícios concedidos pela boa vontade dos próprios bancos. Todos esses direitos foram garantidos pelos trabalhadores após muita luta, sacrifício e greves que quase sempre acompanham as campanhas. Os 7 pecados do capital. Terceirização. Os terceirizados ganham em média 27% menos que os bancários. Têm menos direito e jornada semanal até 3h30 maior. Alta rotatividade que desorganiza as categorias. Ainda mais adoecimentos e mortos por acidentes. Mentira. Os bancos mentem ao dizer: não há metas abusivas, não há assédio moral. Não podem pagar o que é justo aos seus trabalhadores, mesmo apresentando lucros bilionários. As demissões no setor são apenas reestruturação. Que as conquistas dos trabalhadores, como PLR, auxílio creche, bolsa de estudo, abono à assiduidade, vale alimentação, vale cultura, são benefícios concedidos pela boa vontade dos próprios bancos. Todos esses direitos foram garantidos pelos trabalhadores após muita luta, sacrifício e greves que quase sempre acompanharam as campanhas nacionais. O assédio. Em busca de mais lucratividades, os bancos pressionam os trabalhadores pelo cumprimento de metas cada vez mais abusivas, cada vez mais doentes, vítimas de transtornos mentais de leve porte. Segundo o INSS, a categoria é a mais que se afasta em função de problemas psicológicos. Além do assédio moral este ano, os bancários estão denunciando também aumentos do caso de assédio sexual. Segundo a consulta realizada com os trabalhadores de todo o Brasil, 12% dos trabalhadores disseram já ter sido vítima desse crime.